Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Aleluia. Cadê a turma do glória a Deus? Glória a Deus. Cadê a turma do aleluia? Aleluia. Cadê a turma do amém? Amém. Se você não é da turma do glória a Deus, do aleluia, nem do amém, nós precisamos saber de que tribo você é, meu irmão. Precisamos saber de onde você veio. Aleluia. Glória, glória. Lá no céu nós vamos dizer como os anjos: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aí se chegar lá no céu, você não está recitando as palavras de glorificação ao Senhor. Então nós temos que saber que tribo você é. Você precisa aprender, né, para você chegar lá no céu, você recitar aquilo que os anjos estão recitando lá. Aleluia. Lembrando que nós somos um povo pentecostal. Então você não está proibido de dar glória a Deus, de dar aleluia. Eu quero contar rapidamente, antes de nós irmos para a palavra. Eu mandei um vídeo hoje no grupo do Conselho de Pastores, e eu acho que eu também enviei para o grupo da igreja. Alguém confirma se eu mandei algum grupo no vídeo da igreja hoje? Mandei? A irmã subiu ao púlpito 7h30 da noite para louvar ao Senhor. Chegou uma viatura de polícia lá, interrompeu o culto, prendeu a mulher, recolheram o material de som, mesa de som e tal. E havia um rapaz lá, se eu não me engano, ele era vereador na cidade, me parece que ele era vereador na cidade lá. E ele comprou a briga lá e falou, por que que... Ele até cita assim: hoje foi com nós aqui evangélicos, mas amanhã vai ser lá na igreja católica, pode ser lá na Umbanda, pode ser aonde for, onde quer que seja. No Brasil, nós temos liberdade de culto. Nós não temos liberdade de extrapolar som, essas coisas, isso aí não. Nós temos igrejas aqui em Botes que foram multadas por causa de som. Nós temos. Mas o que eu quero dizer para vocês, e eu venho falando isso a alguns cultos, que nós iríamos ser perseguidos. Lembra que eu falei isso aqui? Falou. Às vezes eu quero deixar claro para os irmãos aqui. Ontem eu pedi para os irmãos estarem lá no culto da praça, mas eu não estava lá. Teve um motivo para eu não estar lá. Até dia 16 de agosto eu não posso estar lá na praça. Por isso que eu faço questão da presença dos irmãos estarem lá, cooperando com o nosso irmão Maciel, com os irmãos que vão estar escalados para ministrar lá. Mas eu quero dizer, irmãos, que o fato de eu não estar lá e vocês estarem mostra que somos uma igreja unida. Amém. Amém? Isso que aconteceu com essa irmã lá eu não sei o nome da cidade, mas me parece que é do lado de Brasília lá e tal. Nós também somos sujeitos a acontecer conosco também, irmãos. Verdade. Nós somos sujeitos, né? Então, por isso que é muito importante a igreja estar em união. Se você está sentado na última cadeira, você percebeu que o som está muito alto, você tem que vir aqui dar um toque para a gente. Está meio alto o som aí. A gente diminui. Para alguns diminui, né? Uns falam diminui, né? Mas ele diminui, viu, gente? E tal. Aí a gente vai diminuir para quê? A gente evitar de problema. Nós não estamos aqui para causar confusão com ninguém. Estamos aqui há 3 anos, vai fazer 4 anos que nós alugamos aqui. Nós nunca tivemos problema assim, né, de polícia vir aqui e tal, nada disso. Nem reclamação. Só uma vez que a mulher de frente ali reclamou, mas reclamou não, ela fechou a janela e a gente continuou e depois eu conversei com o Leandro, ficou tudo certo. Então assim, a gente tem que procurar não incomodar, não com o som, a gente tem que incomodar com a palavra, né? Com a palavra, mas não ser motivo para que as pessoas não venham à casa do Senhor. E teve um tanto de gente que colocou no comentário lá assim: ah, mas se fosse no pagode ninguém fazia nada. Ah, se fosse no show de rock ninguém fazia nada. Meu irmão, nós somos luz. Glória a Deus. O que nós temos a ver com pagode? O que nós temos a ver com show de rock? Quando eu ia no show de rock eu gritava, não estava nem falando, mas hoje nós somos luz. Amém. A diferença está aí, ué. Nós somos luz, eles vão falar o que quiser de nós e nós vamos lutar, né, para não termos esse tipo de problema. Porém, lembre-se de uma coisa: nós somos luz.
E luz não mistura com treva. Aquelas pessoas que colocaram aqueles comentários lá, falou, mas o Deus de vocês é surdo, mas não sei o que, isso e aquilo, e não sei mais o que, e tal. Aí eu sempre falo uma coisa, né? Sempre falo isso aqui na igreja, mesmo quando estava só eu, a Lucimar e as meninas pequenas aqui. O que a gente não conhece, a gente não julga. Se nós estamos aqui e nós cultuamos assim, louvando a Deus, alegres, gritamos, oramos alto e tal, nós sabemos por que nós fazemos isso. Não cabe a nós dar satisfação para ninguém fora, não. Tô nem aí porque vocês estão achando, não. Cabe ao que nós sentimos aqui quando nós estamos glorificando. Nós não temos vergonha de glorificar a Deus, seja onde for e na altura que for. Por isso que nós somos o povo pentecostal. Pentecostal. Não, presta atenção. Pentecostal. Não do reteté. Negócio de reteté não tem isso na Bíblia, não. Negócio de reteté não tem isso na Bíblia, não. Nós somos um povo pentecostal. Nós cremos nos dons do Espírito Santo. Esse negócio de reteté, isso não tem na Bíblia, não. Isso aí é repreendido em nome de Jesus. Se não está na Bíblia, nós calamos a boca. Amém? Amém. Palavra do Senhor aberta, 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 6. Não estamos aqui para julgar ninguém. Quem gosta de reteté e tal, o problema é dele para lá. Estou falando que não tem isso na palavra. Amém? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. A manifestação do Espírito Santo, meus irmãos, é inerente a cada um de nós. Cada um, o Espírito Santo manifesta de uma forma. Uns choram, outros riem, outros pulam, seja da forma como ele quiser. Mas a característica maior de que o Espírito Santo está agindo em nós são o fruto do Espírito. Amém? Amém. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria para que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, sendo o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Glória a Deus. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Está sentindo calor aí? Diga amém. Amém. Aleluia, glória, aleluia. Hoje não vai dar para ir de paletó, não. Vamos sem mesmo. Glória, aleluia. Podeis vos assentar. Antes de começarmos a nossa ministração e já entrando, eu quero contar um testemunho. Foi ontem que a Bruna ligou para mim? Foi. Ontem de manhã eu acordei cedo. Eu precisava
o que eu ia fazer mesmo? Eu ia para a bandeira ontem? Eu ia na bandeira para instalar um sonzinho no carro. Só que eu acordei cedo como eu sempre faço, eu mando um bom dia lá no grupo, eu mando um bom dia para as pessoas e tal. E aí eu fui. Eu sempre falo de uma moça que eu conheci em Belo Horizonte, que eu só conheço ela por foto, por conversar com ela. E eu já contei testemunho aqui de coisas que ela resolveu para mim lá em Belo Horizonte. Quem lembra desse filho contar isso aqui? Há 2 domingos atrás, aproximadamente 3 domingos atrás, a gente estava conversando e ela falou para mim que ela tinha muito medo de engravidar, porque ela tinha muito medo de perder o bebê, porque alguns irmãos vão lembrar que eu pedi oração por uma menina chamada Helena aqui na igreja um tempo atrás, que tinha contraído dengue hemorrágica. Vocês lembram disso? Era sobrinha dessa moça. E a gente orando, as pessoas orando, várias pessoas orando, o pessoal da igreja batista lá de Belo Horizonte orando, e a menina foi curada, para honra e glória do nome do Senhor. E essa moça, minha amiga, ela ficou muito impactada com aquilo, e ela tinha muito medo, né, de engravidar, porque ela tinha medo de perder a criança e tal. E além disso, ela tinha um problema chamado endometriose, que eu não sei o que é, mas que parece que quem tem essa doença não engravida também, né? E tal. E quando foi ontem, nesse dia que nós estávamos conversando, eu profetizei sobre a vida dela. Falei: olha, eu repreendo esse teu medo, eu repreendo toda e qualquer ação do inimigo para tentar fazer você ter medo de ser mãe, porque o Senhor criou as mulheres também para serem mães. Como que a nossa geração vai formar uma geração se as mulheres não engravidarem, se as mulheres não casarem e debaixo da bênção do matrimônio constituir uma criança? Não tem como. E essa minha amiga tem uma prima que também tinha essa endometriose, e a Bruna me contou que nesse domingo agora que passou, ela estava, melhor, no domingo que eu falei isso com ela, que a gente conversou há 3 semanas atrás, ela tomando banho, ela pôs a mão na barriga assim, e ela começou a sentir algo ali, e entrou em choro com o Senhor ali e tal, e Deus visitou ela naquele momento. E quando foi nessa semana que passou agora, se eu não me engano, foi ontem que a minha irmã, eu acho que quarta-feira, se eu não estou enganado, a prima dela que tinha endometriose foi na casa dela com uma caixinha e falou para ela abrir. Quando ela abriu a caixinha, a prima dela estava grávida. Mas aí veio um milagre maior. Essa minha amiga vai e começa a sentir alguma coisa lá, faz o teste lá do xixi na canequinha lá, grávida também. Aí ela vai, faz o outro teste de exame de sangue, grávida, realmente confirmada, e foi curada da endometriose. Quando ela me contou isso, eu entrei num choro. Eu comecei a chorar dentro do meu quarto, eu só chorava, por ver como que a glória de Deus é grande, como que apesar das pedradas que nós levamos, o Senhor tem nos usado. E eu glorifico a Deus pela honra de servir a um Deus tão santo e justo e verdadeiro. Deus ainda faz milagres, Deus ainda levanta pastores, obreiros na casa dele, compromissados com a palavra do Senhor. E a nossa palavra de hoje vai falar sobre isso, sabedoria. Porque não é tudo que você vai falar, que você tem que falar. Um dos dons espirituais é a palavra de sabedoria. Tem muitas pessoas que querem se vangloriar dentro da sua própria sabedoria. Ah, eu sei porque eu estudei. Você pode ter estudado o que for. Eu fiz 3 cursos teológicos, mas se eu não tiver unção para pregar, é palavra pura. Eu preciso ter unção para pregar. A teologia me ensina coisas que, às vezes, sozinho ali eu não vou aprender. Mas acontece que se eu não tiver unção e não tiver presença de Deus, de nada vai valer esse curso teológico.
Eu posso chegar, eu já falei isso aqui, tem bagagem para pregar 10 horas aqui se precisar. Tem bagagem para pregar, tanto para os mais simples quanto para os mais estudados. Tem. Mas se eu não tiver unção, não vai adiantar nada. Vou ficar 2 horas falando aqui e ninguém entendendo nada. Vai ser só palavras. E nessa noite eu quero dizer para vocês: o mesmo Deus que visitou a Bruna, o mesmo Deus que visitou a prima dela, o mesmo Deus que curou, o mesmo Deus que revelou para mim no monte também, que uma amiga nossa lá em Guaxupé ia ficar grávida, e pelas contas do médico ela ficou grávida no dia que eu estava no monte orando. O Senhor mandou eu falar para ela que ela ia ficar grávida. As contas bateram direitinho com o dia que eu estava lá no monte, que por coincidência foi o dia também que eu estava lá no monte orando pela Esther, quando a Esther estava internada lá no hospital lá. Então o que eu quero dizer é que esse Deus que nos dá sabedoria, que nos dá entendimento na palavra, tanto para mim quanto para você, Ele fala que nessa noite é só você pedir sabedoria. Salomão poderia ter pedido o que quisesse, riquezas, reinos, o que quisesse. Ele pediu a Deus sabedoria. Por que nós vamos pregar sobre sabedoria hoje? Porque a palavra nos diz aqui, amados irmãos, que não adianta nós ficarmos expondo uma sabedoria humana para os outros. Ficar falando, não porque o carro foi feito isso aqui, não sei das quantas, que tem 4 rodas por causa disso, que se tivesse 3 não era um automóvel, era um triciclo, e não sei. Não adianta você ficar gastando saliva com esse tipo de coisa. Isso aí você pode usar lá no seu trabalho, se você trabalha com isso. Nós temos irmãos aqui de diversas áreas. Tem irmão da roça, tem irmão que trabalha em casa, tem as irmãs que é cuidadora, tem irmã manicure, tem irmão de segurança. Nós temos cada irmão aqui numa área, e cada irmão aqui sabe exatamente o que ensinar para alguém se precisar. Se você quiser saber de polícia, eu te ensino tudo de polícia, te ensino. Mas se você me perguntar sobre serviço de roça, eu não sei nada. Não sei nada. Não sei como é que pega no enxada, né, irmão Zé? E eu não sei, o Bruno sabe. Quem mais aí, o Edinho sabe, eu não sei, ué. Nunca colhi café. Uma vez fui plantar milho com meu avô, formiga, sapecou meu pé, tudo, nunca mais voltei lá. E tal, fiquei lá meia hora, vazei até ontem. Às vezes amanhã eu vou lá, né? Então não adianta eu ficar expressando uma sabedoria para as pessoas que não vai levar a nada. E não adianta também eu querer expressar uma sabedoria divina para quem não é cristão. Por quê? Porque coisas espirituais se discernem com quem é espiritual. Não adianta você chegar lá uma pessoa lá no meio da rua lá e falar para a pessoa assim: eu vi um anjo, eu vi não sei o que, viu? Você pode até ter visto, mas a pessoa vai rir tua cara, vai achar você um bocó. Além de crente, é doido ainda agora, tá vendo extraterrestre, tá vendo um monte de coisa. Mas quem é cristão e anda com cristão, ele vê. Eu me lembro do dia que estava eu mais o Yuri lá no monte, numa prova, numa luta violenta lá, e nós vimos um anjo lá. Não foi, Yuri? Nós vimos a olho nu, eu e ele viu. Ontem nós indo para Guaxupé buscar minha sogra, nós vimos de novo no caminho. Acompanhou nós daqui até lá, não foi? E a gente vendo e tal, a gente viu. Mas se discernem essas coisas quem é espiritual. O homem carnal não acredita em nada. O homem espiritual vive pela fé. Você pode fazer o que você quiser, meu irmão. Se você é carnal, você não vai acreditar em nada. Você pode ver uma manifestação do Espírito Santo aqui dentro, aqui, ó, coisas acontecendo, morto, ressuscitar, então você ainda vai achar que o cara está morto ainda. O que é espiritual sabe que quando ele vem um carro na direção dele, de repente ele não sabe o que acontece, aquele carro desvia, ele desvia do carro, tal. O homem espiritual entende que isso é um livramento de Deus. O homem carnal acha que é sorte. Eu coloquei lá essa semana no grupo, né? Fala aí uma frase costumeira do teu pastor, o Edinho colocou lá, né?
Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Nós estarmos aqui não é sorte nossa não, meu irmão. Nós estarmos na casa do Senhor é privilégio. E eu às vezes, igual eu falo, eu não entendo às vezes porque tem tantas pessoas que faltam dos cultos pelos motivos mais bestas do mundo, os motivos mais bobos do mundo. Porque cansar, eu duvido que alguém que trabalha na roça cansa menos do que quem trabalha no ar-condicionado. Não tem condição. Eu trabalhava 12 horas de serviço, mas eu nunca achei que um cara que puxa inchado o dia inteiro trabalhasse mais do que eu. Não tem condição, tem coisa que não tem condição. Serviço pesado, debaixo do sol quente, tá certo, eu andava com colete, eu andava com bota, eu andava com isso, com aquilo, é pesado aquilo. Só de paramento dá uns 7 quilos, né? Mas se eu que trabalhava no banco, ficava em pé várias horas, né, Marcelo? Cheguei uma hora com as pernas até assim, né? Mas o que você preferia? Trabalhar no banco ou tá puxando uma enxada? Tem coisas, irmãos. Por isso que Deus, existe inúmeras profissões. Tem coisas que uma pessoa é bom para aquilo. Agora, quando você quer fazer de tudo, você acaba não sendo bom em nada. A verdade é essa. Um dia eu conversava com a Vanessa, né, Vanessa? Falava, Vanessa, se você quiser ser perfeccionista em tudo, você vai acabar arrumando para sua cabeça. Foi ou não foi? Vai te trazer um transtorno muito maior. E a palavra do Senhor, ela vai nos dizer: sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. O cara mais inteligente da face da terra, vamos pôr aí o Steve Hawking, que já morreu, Einstein, que já morreu, por mais inteligentes que eles fossem, eles nunca vão descobrir, já morreram, né? Mas em vida nunca descobriram o grande mistério que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Agora eles, com toda a inteligência deles, vamos aí, Stephen Hawking, Einstein, Thomas Edison, que inventou a luz, a lâmpada elétrica, a luz é Deus, ele inventou a lâmpada elétrica. Tem mais aí, outras pessoas aí famosas aí. O cara que é o Zuckerberg lá, que é dono do Facebook, do WhatsApp, aquele que morreu lá dos computadores, como é da Apple lá, como é que é o nome dele? É o Steve Jobs. Todos eles podem ter um QI de inteligência muito maior do que todos nós aqui. Mas quando um de nós dobra o joelho e começa a falar com Deus, não há inteligência do homem da terra que atinge o coração do Senhor como o joelho de um santo do Senhor dobrado no chão. Às vezes você pensa, por que eu não sou inteligente como esse cara? Você pode não ser inteligente como esse cara, mas você tem acesso ao santo dos santos que muitos deles não têm. Por quê? Porque a inteligência deles, eles colocaram acima do próprio Deus, colocaram a inteligência deles acima da palavra de Deus. Hoje existem cientistas que falam. Tem um cara aí, tem um rapaz, eu vi um podcast com o Serjão, né? Não sei se vocês conhecem o Serjão, sabe tudo de astronomia, né? Cara inteligentíssimo, ele é ateu. Só que ele foi entrevistar um outro cara que é tão inteligente quanto ele. E aí ele perguntou pro camarada assim: o que você acha da criação da Ele falou assim: olha, para mim provar qualquer coisa matemática eu tenho que fazer conta. Agora, para mim provar a existência, eu preciso ter fé. Não adianta, meu irmão. Pode vir um cientista mais doido, mais maluco, mais inteligente da face da terra, ele não vai me convencer que não foi Deus que criou todas as coisas. Ele não vai me convencer. Sabe por quê? Porque a minha fé não é alicerçada em homens, a minha fé é alicerçada na palavra, é alicerçada em Cristo Jesus. Por isso que a palavra fala que a nossa fé tem que estar alicerçada em Cristo Jesus. Tem que estar alicerçada na rocha, e a rocha é Jesus, não alicerçada na areia, porque na areia vem um para cá, a areia vai para lá. Vocês já devem ter visto aquele filme A Múmia aí. Quem já assistiu aquele filme A Múmia? Quando vem aquela tempestade de areia, né? A areia muda de lugar.
No deserto, quando tem uma tempestade de areia, ela muda de lugar. O mesmo grãozinho de areia que você marcar lá na praia, se você, no outro dia ele não está lá mais. A maré leva, o vento leva, sei lá o que leva e tal. Agora a nossa fé não. A nossa fé é alicerçada naquele que vive e reina para todos sempre. E a palavra vai nos dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, cientista nenhum que não amar o Senhor e não entender a palavra do Senhor não vai viver isso aqui, meu irmão. Por isso que eu não tenho inveja nenhuma de quem inventa as coisas. Eu não tenho inveja nenhuma de quem fez a relação da relatividade, que inventou no Senhor. Eu não tenho nada disso. Sabe por quê? Porque Deus, amados irmãos, nos deu inteligência a todos nós. Nós somos seres racionais. Nós somos seres racionais. Eu posso não ter inventado nada, como não inventei nada até hoje, né? Porque até para tocar um chuveiro lá em casa eu chamo os outros, porque eu não gosto de fazer essas coisas e tal. Eu posso não ter inventado nada, mas o Senhor, pela misericórdia dele, me usa para ganhar almas, para cuidar de almas. Então o que eu faço, vocês podem fazer também, porque a Bíblia diz por todo mundo pregar o toda criatura. E lá nos dons espirituais vai falar da palavra de sabedoria. Então, meus irmãos, sabedoria é você pedir, é buscar. Deus te dá, só que você tem que buscar. Quando Salomão constrói, faz um monte de coisa, ele assume o trono de Davi lá. A primeira situação que ele vai resolver é a situação da criança, das duas mulheres que tiveram uma criança, e uma lá, acho que dormiu em cima da criança, matou a criança e trocou a criança. E aí o que Salomão faz? As duas mulheres vêm, não, porque ela pegou meu filho, não, esse filho é meu, dela morreu, tal. Salomão manda vir um guarda, parte a criança no meio, da metade para cada uma. Aí a mãe verdadeira, não, pode deixar com ela, tal. Salomão, dá a criança para ela é a mãe. A mãe não ia querer ver o filho morto. Isso é sabedoria, irmãos. Agora, e se fosse para você julgar um caso desse? E se acontecesse de você chegar na tua mão um caso desse para você julgar, o que você faria? Você teria coragem de mandar partir uma criança no meio e dividir? Você teria sabedoria para decifrar ali na hora que a mãe era aquela que verdadeiramente aceitou entregar aquela criança para outra pessoa? Às vezes eu fico pensando, conjecturando comigo mesmo, como que a vida nos apresenta situações, e muitas das vezes nós damos ouvidos demais ao que o mundo está falando e deixamos de ouvir o que Deus está falando. Se nós ouvíssemos mais a Deus, muitos dissabores que nós vivemos a gente não passava. Se a gente andasse mais em espírito, muita coisa errada que a gente fez no passado, que continua às vezes fazendo até hoje, nós já tínhamos parado há muito tempo. Irmãos, não adianta você chegar na casa do Senhor e falar assim, não, eu não tenho pecado. Para, já está mentindo aí, velho. Tem sim. O que você não pode é perpetuar nesse pecado, é continuar pecando do mesmo jeito. Não, porque não e tal, não sei mais o que. Não, se você continuar pecando do mesmo jeito, você é iníquo. Passa da esfera do pecado, né? Você se torna um iníquo. E o que é o iníquo? É aquele que peca recorrentemente, sabendo que está pecando e ele não arrepende. E o que acontece com ele? Chega num ponto, a mente dele, fecha. O tribunal da mente, porque a nossa mente é um tribunal, fecha. E aí você acha que você pode fazer o que você quiser, que nada mais te atinge. Aí você começa a acreditar naquelas filosofias baratas aí de revistinha em quadrinho, né? Que fala para você que no final dos tempos Deus vai perdoar todo mundo e vai todo mundo para o céu. Vai sim, vai nessa aí para você ver. Vai nessa aí para você ver onde é que você vai parar. A palavra diz também: ora,
nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ou seja, o Espírito que há no mundo lá, dessa podridão que há no mundo lá, nós não pode haver mais não, porque o Espírito não pode habitar em dois lugares diferentes não, aí vai ser servir a dois senhores. Então você tem que saber, ou você recebe o Espírito Santo, ou você é casa de demônios. É uma pregação que nós já pregamos aqui. Ou você recebe o Espírito Santo para que aí Deus revele coisas grandes a você, ou, meu irmão, tem outro espírito vagando do teu lado aí, andando com você aí, te levando para outros lugares aí. Quem já ouviu falar daquele espírito mulambo? Características daquele espírito: bagunça em casa, gritaria, sujeira, podridão. Característica daquele espírito. Tem pessoas dentro da casa do Senhor que muitas vezes não percebem isso dentro da sua própria casa. Eu não estou falando de uma sujeirinha ali, não, eu estou falando de sujeira pesada, coisa pesada mesmo. Você entra na casa da pessoa, você não sabe se é a cozinha, você não sabe se é o quarto, se é o banheiro, confunde banheiro com cozinha, aquela confusão toda. Muitas das vezes o inimigo está agindo dentro da nossa casa e nós não estamos percebendo. Está trabalhando às escondidas dentro da nossa casa e nós não estamos percebendo. E aí nós precisamos fazer o quê? Usar do quê? Da autoridade que Deus nos deu. Isso é sabedoria. A palavra também vai nos dizer: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Na quarta-feira nós estamos estudando o quê? Hein? Ética. Quem aqui, em detrimento do estudo, já teve alguma experiência na questão da ética? Vanessa, Lucas, Pamela. Porque se você não teve, está errado, aí você tem que ter, ué. Nós estamos estudando ética aqui, não numa visão humana, porque nós estamos estudando ética na igreja, ética na palavra. Então, se você está tendo confrontos, é porque o estudo está fazendo efeito. Se você está sendo confrontado, e o confronto vem, e eu não estou deixando mais um confronto vir de casa para cá, não, nós estamos confrontando aqui, direto aqui. E muitas vezes, né, nós já tivemos essa experiência aqui com quem está, de você ter toda uma narrativa construída e a gente desconstrói a sua narrativa na sua frente, para você ver que às vezes o entendimento que você tem de determinada coisa está totalmente alheio ao que nós estamos ensinando. Mas como você vai entender isso? Sendo uma pessoa espiritual. Porque se você for uma pessoa carnal, você não vai levar o alimento completo para você. Você vai comer só o que você gosta, você não vai comer o que você precisa. Eu tenho certeza que se eu oferecesse agora aqui para alguém um prato de arroz com jiló e colocasse num outro prato salpicão, uma maionese, um pernil assado, um bife a rolê, você ia no prato mais bonito. Você não ia no arroz com jiló. Ah, eu ia. Nada de show. Claro que não ia. Não ia de jeito nenhum. Não ia. Se colocasse um pão com salame daqueles de bexiga, aquelas bexigas da. De bexiga não, né? É bexiga mesmo que fala, né? Aquelas bexigas da roça, aquela rodela branca do meio. E colocasse um lanche lá do pesado, você ia no lanche do pesado. Você não ia no pão com salame daquela rodela branca do meio. Você não ia. A mesma coisa é o estudo, meu irmão. No estudo aqui você vem para você ser confrontado mesmo, aí. Por isso que nós temos que ser pessoas espirituais. Não adianta se ser carnal. Carnal não absorve nada. Carnal é questionador. Mas ele não é questionador porque ele não entendeu. Ele é questionador porque ele não quer mudança. Tem um pastor que sempre falava isso quando a gente congregava com ele, né?
como é que é? Quem muito justifica não quer mudança. Pamela deve lembrar disso aí, né, Pamela? E Yuri. Quem muito justifica não quer mudança. E é verdade. Quando você chega perto de uma pessoa que você chama atenção e tal, a pessoa fica querendo justificar demais, ela não quer mudar não. E ela vai sempre continuar da mesma forma. Bom, e a palavra vai nos dizer: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Olha aí. E não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Está vendo? O homem que é natural, ele não vai entender o que é espiritual, porque ele não crê, ué. Ele não crê. E nós sabemos que existe o homem carnal, o homem natural e o homem espiritual. O homem carnal, ele até conhece um pouco da palavra, mas prefere viver na carne. O homem natural é o homem que para ele tanto faz, tanto fez, entendeu? Ele não acredita em nada, ele está por aí. E hoje em dia, infelizmente, muitos cristãos têm dado ouvidos ao homem. Eu tiro o pedal da parede, hein? Muitos cristãos têm dado ouvidos ao homem natural. Ao homem natural. Onde há anos atrás que a gente ia ouvir que alguém chegou na porta de uma igreja e acabou com o culto, prendeu a moça que estava cantando. Hoje em dia nós estamos vendo isso acontecer. Aconteceu em Boteiros. A gente teve que mudar de lugar, teve que pagar multa para poder, multa arbitrada pela justiça. Isso entristece a gente, sabe por quê? Porque nós estamos aqui hoje como uma congregação, nós estamos aqui como igreja, mas lá no mundo ninguém pode impedir você de ministrar. Eles podem chegar aqui e fechar a igreja como instituição, mas a igreja, eu, noiva de Cristo, não, filho. Eu não. Eu tenho uma boca para falar. Amém. Aonde quer que eu entre, eu posso anunciar o Evangelho de Cristo. A instituição igreja pode chegar aí, igual na época você que trabalhou na pandemia, né, e tal, chegar ali, ó, não dá, o espaçamento tá errado, não tem que entender. Pode. Instituição. Agora eu, como igreja, meu filho, se eu me calar, as pedras falam. Verdade. A Bíblia fala isso: se eu me calar, as pedras falarão. Glória a Deus. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Sabe por quê? Porque ele está em espírito. Então, quando levanta aí uma pessoa em profecia, alguma coisa, ele estando em espírito, ele pode julgar a profecia, sim. Não o profeta, a profecia. Aconteceu um caso, eu vou contar para os irmãos, não vou citar nomes nem nada, mas aconteceu um caso com uma pessoa aqui em Botelho esses dias aí para trás, e isso levantou em mim uma ira muito grande, não vou negar, que eu conversei com a pessoa. Eu não coloco pessoas para pregar nessa igreja aqui se eu não conhecer a pessoa. Não ponho. Todas as pessoas que pregaram aqui eu conheci. Pastor Fernando, Pastor Rodrigo, Pastor Azarias, Pastora Rose, a Josi veio. Quem mais já veio? Quem? Pastor Zarias, já falei. Quem mais veio? O Melo que veio. O Melo veio. Mais quem? O Robson, parente da Pamela. Pastor Wagner. O Robson a gente teve contato com ele através da Pamela. A Pamela nos apresentou ele e conversamos até hoje, eu e ele e tal. A gente não coloca qualquer pessoa para pregar aqui, não. A gente coloca a pessoa para pregar aqui que a gente sabe que tem o mesmo espírito que nós.
Só que aí soltaram um vídeo aí de pessoas da nossa igreja e de outras igrejas caindo em espírito. Soltado lá no Facebook. E uma pessoa foi lá e comentou de forma pejorativa. E eu fui atrás dessa pessoa na hora. Falei: olha, você expôs a igreja que eu sou apóstolo, os irmãos que estavam lá, mas principalmente você expôs um servo de Deus que estava ali, que nós conhecemos e sabemos da conduta dele, que prega no Brasil inteiro e Deus usa ele. A blasfêmia não foi contra a igreja, mas contra o Espírito Santo. Porque a partir do momento que você comenta uma coisa numa rede social, do que está acontecendo, da forma como Deus está usando a pessoa, atribuindo aquilo a outra situação, é blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é você atribuir ao diabo aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Espírito Santo está fazendo. E eu liguei para o pastor na hora, falei: aconteceu isso, eu já fui atrás, papapá, uma pessoa me pediu desculpa e foi lá e pagou. Adianta pagar depois que você faz? Você já blasfemou, meu irmão. Você já blasfemou. Principalmente você também sendo pregador, conhecendo a palavra. O que nós não conhecemos, nós não julgamos. O que eu falei aqui no início do culto? Nós somos uma igreja pentecostal. Não somos uma igreja de retetés. Não gosto nem de usar essas palavras e tal. Mas eu sei que a manifestação do Espírito Santo, meu irmão, primeiramente ela vem pelo fruto. Pelo fruto. O que eu sempre prego aqui? Que você tem que receber o fruto do Espírito através da sua conversão em Jesus Cristo. Eu não sempre prego isso aqui? Sempre eu estou falando isso aqui. Não adianta você falar que tem um fruto, não tem os outros aí. Você tem que ter, porque é um fruto. Igual a mexerica, eu já dei um exemplo aqui da mexerica, né? As mexericas, tem até os gomos, não tem? Se você tirar um gomo, deixa de ser mexerica? Não deixa, mas está faltando um pedaço, não está? A mesma coisa é o fruto do Espírito aí. Ou você tem todos eles ali, ou você não tem, ué. E eu quero hoje falar algo, não é nem esse o sério da pregação, mas acaba que entra um pouco nisso. Nós temos duas. O que é isso aqui? Nós temos duas orelhas, né? Alguns aí até meio grande assim, né, Tiago? Mas nós temos o que? Uma boca. Há momentos que você precisa escutar mais, falar menos. Há momentos que é necessário ouvir primeiro, para depois dobrar o joelho no chão e tomar decisões. No afã das coisas você faz bobagem. Eu quero dizer isso por quê? Porque eu defendo qualquer membro desta igreja, em qualquer situação. Se eu tiver que justificar qualquer um aqui, eu vou lá e justifico. Só que depois você vai sentar na cadeirinha do castigo ali se você estiver errado. Amém? Amém. Então, o que aconteceu com essa pessoa, eu não gostaria que acontecesse aqui. Se você é uma pessoa carnal, se você é uma pessoa natural, não julgue aquele que é espiritual, para você não blasfemar contra o Espírito Santo. Porque se você blasfemar contra o Espírito Santo, não adianta pedir desculpa para mim não, hein? Você já está condenado. Já está condenado. Não tem perdão para quem blasfema contra o Espírito Santo. Por que não tem? Porque é o Espírito Santo que convence você do pecado. Não é Deus que te convence do pecado, não, meus irmãos. Não é Cristo, não. É o Espírito Santo. A partir do momento que você blasfema contra aquele que te convence, que te leva à mudança, acabou pro seu, ué. Acabou pro seu, ué. Quem vai mais? O diabo vai te convencer do pecado? Ele tá doido pra você pecar mesmo, ué. Toma cuidado com isso, meus irmãos. Essa situação aqui, ó, a Lucimara, minha esposa, está aqui que não me deixa escapulir uma palavra do que eu vou dizer aqui.
Eu fiquei a parte da manhã inteira e boa parte da parte da tarde daquele estado que vocês já conhecem, porque tocou primeiro no Espírito, tocou na vida de um servo de Deus e tocou na igreja. Irmãos, só eu, a minha esposa e Deus sabe a luta que foi para nós estarmos aqui hoje, as lágrimas que foram derramadas, os joelhos dobrados. Todos vocês fazem parte aqui hoje de uma geração que nós oramos para que vocês estivessem aqui. A gente sofreu 1 ano sozinho aqui, praticamente. 1 ano, aguentando zombaria dos outros. A irmã Antônia passava aqui, a irmã Antônia sabe disso, ela lembra disso. Só era nós aqui, ela passava indo lá para quadrangular. Não era, irmã Antônia, só do irmão Zé, passava aqui, ó, indo lá para quadrangular. Eu sei como cada um chegou aqui. O Bruno conversa comigo num dia lá, né, Bruno? Pastor, estou numa situação assim, assado. Eu falei, ora primeiro, conversa com o seu pastor. Quando é de tarde, o Bruno, eu já conversei, já decidi, eu já estou indo aí, porque eu quero ir estar num lugar onde não tem jovem aqui. Eu não busquei, eu não pesquei o Bruno em lugar nenhum. O Bruno veio porque o Senhor trouxe ele mesmo. O Lucas, mas o Tiago passou de carro aqui com a família deles, procurando uma igreja para ir, pararam aí na porta e entraram aí. O Yuri, mas a Pâmela veio na primeira leva, saiu. Eu falei, eu não vou atrás. Aí Deus vai e incomoda a Lucimara, ela vai atrás deles lá. Já tinha uns 8 meses, eu acho, que eu não vi vocês, né? Nem ver eles na rua, eu não vi. Aí eu fui buscar a Lucimara, o Senhor manda eu entrar lá dentro. Aí eu entro lá. Quando é no domingo, eles estão de novo aqui. Maciel, eu na porta do mercado. Maciel pergunta para mim, negócio de culto, né, Maciel? Eu falei, vai lá, tem dia tal. Maciel foi lá em casa para mostrar um aparelhinho lá, e nós ficamos umas 4 horas, né? Eu, mas o Maciel, nós temos um problema sério, nós não podemos ter tempo para conversar, senão fica 4, 5 horas, né, Maciel? E tal. Com as 4 horas lá em casa lá, quando foi na sexta-feira, a família inteira aceita Jesus. A Raquel, nós fazendo evangelismo, a Raquel sentada lá perto do Alexandre. Eu parei, eu senti de parar o carro, parei, do Simara vinha mais a Pâmela lá atrás, aí elas também sentiram de lá. Nós fomos lá e hoje a Raquel está aí com nós há mais de 1 ano. Como é que eu esqueci agora? Maria Lúcia, o Bruno trouxe. Até casou com ela aí. E tal. O Edinho apareceu aqui também, não sei, porque eu não conhecia o Edinho, né? O Edinho apareceu aqui também. E tal, não sei nem quem que te trouxe. Hã? Acidente do carro. O Edinho é o Edinho que me bateu no acidente do carro lá e tal. Não sei se ele dá conta não, mas queria, né? E tal. Juntou uns 30 lá querendo bater em mim lá no dia do acidente do carro lá. Mas foi por causa daquilo que você veio parar aqui? Como é que foi? Eu fiquei sabendo que era de igreja, aí eu ia mudando E veio. Da onde que ele congregava, ele falou que era. Amém. A Nicole veio através do Lucas. A Yasmin veio através da Maria Lúcia. E a Avó Maria veio aí cochilar no culto todinho, né, minha Maria? Por isso que nós amamos a senhora demais, né? Nós vamos lá só para ver a senhora cochilar no culto. É benção. O irmão Zé, mas a irmã Antônia, como eu falei, né? Tava difícil para eles ir lá, né? Por causa do joelho da irmã Antônia. E eles estão com nós aí até hoje. E o Sr. Zé é o nosso benemérito, nosso ancião aqui, nosso conselheiro, né? E nós amamos, né? Maria também. E o Gabriel também, né? Numa luta que deu um trabalho para nós, que vocês não têm noção. Mas o dia que a apóstola falou, nunca mais vocês vão a tal lugar, agora é aqui. E foi assim, e tá aí, e é o meu braço direito aí também, né? Então cada um que veio, a Lária também, veio de um jeito também que vocês nem imaginam. A Lária no churrasco lá em casa, a gente conversando sobre grande tribulação, não sabia nem o que era isso. Aí ela veio num estudo aqui que a gente estava estudando sobre isso. E tá aí, já casou, né? Casou no civil, vai casar na igreja agora, tá trabalhando até 10 horas da noite, os caras não estão vindo no culto, né? A irmã Marli também morava em frente, procurando uma igreja também, a igreja se apresenta na porta da casa dela. Então, irmãos, vocês podem ter certeza, vocês são fruto de oração, mas os nossos joelhos ralaram, irmãos, ralaram, nós sofremos muito.
Se nós não tivermos, um dia eu já contei, eu quis entregar o ponto aqui, um dia, não comentei nem com a apóstola, não foi à noite, o Senhor falou comigo, que entregar ponto, que é, mas sonhei que eu chegava aqui e ia entregar a chave para Dona Helena chorava, e falava, não pastor, isso aqui nasceu para ser uma igreja, e o Senhor pastor dessa igreja. Se eu tivesse desistido, não teríamos uma igreja em crescimento lá em Alfenas. Tivesse desistido, não teríamos Jesus o nosso convidado. Tivesse desistido, não teríamos encontro de jovens. Tivesse desistido, não teríamos Jesus na praça. Se tivesse desistido, não estaria formando discípulos. Então Deus nos deu sabedoria para continuar. E a mesma sabedoria que o Senhor tem dado a mim, eu tenho visto que tem dado a alguns também. Eu tenho visto mudança na vida de todos vocês. E as mudanças que têm acontecido na vida de vocês é para o crescimento de vocês mesmo. O crescimento de vocês. Nós já temos o quê? Quantas crianças já nasceu aqui depois da igreja? Nasceu a Rebeca, já tinha a igreja. Nasceu a Esther, nasceu a Ana, né? Já nasceu 3 crianças aqui. Casamento já teve alguns, né? Até inclusive com 2 horas atrás, né? 2 horas, o Maciel quase morreu do coração aquele dia. A nuca do Maciel ficou igual que esse peduzão do mato, vermelhinho. O buquê sumiu na mão do Yang, ele ficou fazendo assim com o buquê para lá e para cá. Mas foi engraçado, bênção de Deus. Então, irmãos, é isso aí. Porque quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ou seja, como nós buscamos a estatura de varão perfeito, somos embaixadores de Cristo nessa terra, nós temos que pensar como Ele pensa. Por isso que nós sempre estamos orando aqui para que a mente dividida não se sobressaia sobre nós. A nossa mente tem que ser focada em Cristo. O nosso palavreado tem que ser focado em Cristo. Eu vou fazer um negócio, peraí, será que Jesus faria desse jeito? O crente tem que se perguntar isso. Será que Jesus faria isso? Será que Jesus faria aquilo? Por quê? Porque Ele veio aqui sendo Deus, mas Ele veio como homem e sujeito às mesmas paixões que nós. Esqueci de falar do Emanuel, né? O Emanuel teve uns tempos aí lá do outro lado do país, né? Mas Deus trouxe ele de novo aí. Tá aí com nós. Nós oramos muito pela... E deu um susto em nós aí, com misericórdia, né, pai? E nós oramos bastante, né? Pedimos muito a Deus. Então eu quero dizer que nessa noite nós poderíamos fazer uma oração de libertação, não, mas eu acho que hoje é um culto para você orar a Deus e pedir a Deus sabedoria. Sabedoria. Sabedoria em todas as áreas da sua vida. Sabedoria para você administrar a tua família. Sabedoria para você ser um servo do Senhor. Sabedoria para você administrar suas finanças. Sabedoria para você ser um cara lá no seu trabalho, uma mulher no seu trabalho que edifica o Senhor. Sabedoria para você lidar com as perguntas que vão surgir aí na sociedade sobre a palavra de Deus. Sabedoria que venha do Senhor, para que você possa ser um instrumento na mão do Senhor, um vaso de honra e não de desonra, um vaso que transborda, não um vaso que vaza. Amém, amados? Amém. Vamos fazer isso? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor.